nós já encerramos definitivamente o assunto referente a pronomes. Então você tem lá desde as aulas 9 até as aulas 26 um arcabouço, aula 27 mais ou menos, um arcabouço de assuntos e dentro deles está pronomes e outros assuntos, né? E agora a gente vai dar continuidade ali a nossa apostila de referência, que é a apostila voltada para concursos, e você vai ver que o próximo assunto lá, depois dos assuntos que nós já vimos, que o último assunto que vimos foi a parte de artigos definidos, indefinidos, pronomes demonstrativos, aí a gente entrou na parte de pronomes, e agora a gente vai entrar na parte de sufixos e prefixos mais solicitados em provas de concursos públicos. Então, aqui você tem os principais, só que eu quero dar para você, de uma forma geral, o entendimento do que é um sufixo, do que é um prefixo. Eu não quero ir logo de cara, assim, logo de frente para o assunto e a gente já começar as questões. Eu preciso que você entenda como é que uma palavra é formada, certo? Antes de entender o que é um sufixo e o que é um prefixo. Que nomes são esses? Né? Então vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho sobre a estrutura das palavras. Então, a estrutura das palavras está relacionada aos elementos que compõem a própria palavra, que no português a gente chama de vocábulo, certo? Então, ela abrange o estudo de diversos elementos mórficos, que a gente chama de morfemas. Então, tem a raiz, o radical, o tema, os afixos, que são esses prefixos e sufixos, as desinências, vogal temática, vogal e consoante de ligação. A gente só vai se atentar a alguns elementos mórficos, não todos que estão aí, para o nosso estudo do inglês, certo? Porque aqui eu estou pegando esse assunto da estrutura da palavra relacionado ao português para que você consiga, para que eu consiga transportar isso para o inglês e você consiga entender também referente ao inglês, tá ok? Então vamos lá. Então, lembre-se aqui, ele dá um lembrete, né, que o morfema são as menores unidades de elementos que formam as palavras. Então, o que é a raiz? A raiz da palavra é o principal elemento de origem da palavra, ou seja, a sua parte básica. Então, ela abriga a significação do termo e pode sofrer alterações, né? Então, as palavras que possuem a mesma família etimológica contêm a mesma raiz. Por exemplo, aqui, ó, car, que é a raiz nominal de carro, e nós é a raiz nominal de nocivo. Então, aqui são dois exemplos de raízes. E agora, quando a gente fala de radical, o que é radical? Radical é o elemento base que serve de significado à palavra e que inclui a raiz. Ele não sofre alterações. Eu quero que você frise essa parte aqui, ó. Não sofre alterações. Por quê? Porque quando a gente estiver falando de sufixos e prefixos, eu preciso que você entenda isso. No nosso próximo assunto também a gente vai precisar desse conceito de radical, certo? Que o radical, ele não sofre alterações, ou seja, permanece igual e sempre. Por exemplo, aqui, ó, ferro, ferrugem, floricultura. Então, o radical está em destaque aí, né? Flor. E de ferro está em destaque aqui. Então, só estou dando primeiro exemplos em português, para depois, quando a gente for transportar isso para o inglês, isso ficar ainda melhor entendido, ok? Aí aqui é a vogal temática, mas isso aqui não vamos precisar. E agora entra no significado do que é prefixo e afixo. E aí a gente vai precisar disso no inglês. Então, o que são os afixos? São elementos complementares das palavras que se juntam a um radical e formam novas palavras. E são classificados em prefixos, aparecem antes do radical, por isso que é chamado de pré, então pré, prefixo, ou depois, que é o sufixos, aparecem depois do radical. Então, por exemplo, essa palavra aqui, ó, feliz, o radical dela é F-E-L. Eu acredito que vai até o I também. Então, fel. E aí, você tem aí uma terminação e você tem um prefixo, que é o in. Infeliz. Você vê que o significado mudou. Então, a pessoa estava feliz, agora ela está infeliz. Sufixo. Aqui, ó, felizardo. Foi o final. Tá vendo? Então, o sufixo está em destaque. E as desinências? Pronto. Diferente dos prefixos e dos sufixos,
As desinências, a gente vai precisar desse conceito, entender esse conceito, são morfemas, ou seja, são elementos da palavra, elementos mórficos, acrescidos no final dos vocábulos, que indicam as flexões da palavra. Eu acredito que eu já tenha falado sobre isso já, quando a gente falou a respeito das variações, né, de número, de gênero, de grau. Então, aquelas variações ali, elas são indicadas pelas desinências. Temos aí, né, as desinências verbais. Elas indicam as flexões de número, pessoa, modo e tempo dos verbos. A gente vai precisar desse conceito aqui. Desinências nominais indicam as flexões de gênero, masculino e feminino, de número singular e plural dos nomes. Então, isso aqui eu acredito que eu já falei, né, quando eu estava falando de plural, inclusive. E aqui a gente vai precisar, porque iremos falar de verbos. A desinência nominal é exemplo aqui, ó, menina, singular, meninas, plural. Qual é a desinência nominal? O S. É uma desinência nominal de número. Aqui, ó, está em destaque a desinência nominal de gênero, o O e o A, ok? No inglês, temos isso? Temos também, ok? Desinência verbal, eu como. Esse O aqui é uma desinência número pessoal do verbo comer, que indica a primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Preciso saber disso? Não, porque você não está estudando português, você está estudando inglês, mas eu só quero que você capte aqui o conceito, sabe? Do que é desinência verbal, do que é desinência nominal, do que é os afixos, prefixo e sufixo, e do que é o radical, certo? São esses três conceitos aqui que eu quero que você entenda, ok? Vogal temática e o restante aqui não precisa, certo? Então, só revisando aí, o radical é a parte invariável da palavra, é isso que eu quero que você capite. Os prefixos e sufixos são afixos, ou seja, são elementos complementares da palavra que se juntam ao radical e acrescentam um novo sentido. O prefixo vem antes do radical e o sufixo vem depois. E as desinências, a desinência verbal vai indicar a flexão do verbo, tanto em número, quanto pessoa, quanto modo, quanto tempo do verbo. E as desinências nominais vão indicar coisas que nós já vimos quando vimos lá plural. Gênero e número, ok? Tranquilo. Então, entendendo esses três conceitos, eu até dei uma revisadinha agora no final. Agora a gente já entra na parte de sufixo. Ok, então vamos lá. Então, entendendo o que é um sufixo e o que é um prefixo, a gente já sabe que eles são afixos. E agora a gente vê os tipos que tem, os tipos mais comuns nas provas de vestibular, de concurso, perdão. A gente tem esse, ele colocou aqui como um sufixo, esse ED, só que no estudo mais profundo a gente sabe que esse sufixo, na verdade, é uma desinência verbal, esse EDzinho aqui. Eu acredito que eu já tenha falado sobre ele enquanto a gente estava fazendo as questões lá do vestibular. Como, Mar? Quando foi que você falou isso? Vamos lá, vamos revisar só a respeito disso aí. Inclusive eu quero dar um exemplo prático dentro do inglês desses conceitos que eu trouxe para vocês, certo? Então, a gente tem radical, a gente tem, como foi falado, né? Sufixo, a gente tem prefixo, a gente tem também desinência verbal e desinência nominal, ok? Então vamos lá, eu tenho o verbo to work, ou vamos para o verbo conhecido, né? To play, você já conhece. O que é o verbo to play? É o verbo jogar ou brincar, certo? Então, esse é o verbo to play. Qual é o radical desse verbo? O radical do verbo, eu acredito que é ele no infinitivo sem o to, mas vamos ver a respeito disso aí. Tem uma desinência verbal que eu possa colocar nesse verbo, existe. Esse é D aqui, ó, que é o que ele está falando logo aqui
nesse primeiro aqui, é o ED. E o que esse ED me indica? Essa desinência verbal vai me indicar o tempo em que o verbo está. E eu sei que ele é um verbo regular, porque verbos regulares, no caso o verbo regular, né? No simple past, que é o passado simples no inglês, recebem essa terminação, ED, ok? Então, é isso que eu preciso que você entenda logo de início, porque esses conceitos a gente vai trabalhando, ok? E entendendo melhor aí a respeito dos verbos. Então, é isso que ele está falando aqui, quando o verbo ele recebe esse sufixo que a gente já sabe que na verdade é uma desinência verbal, verbo regular no simple past. Ok. Existe outro que é esse li aqui no final. Aí eu vou abrir aqui o post do... não, na verdade não tem post, perdão. Esse tipo de terminação não tem aqui. Mas, de qualquer forma, a gente vê aqui durante o conteúdo mesmo, ou no material aqui mesmo. Ele dá esse finalmente no final da palavra. Então vamos ver aqui um exemplo. Li aqui, mainly. Então, é só essa palavra aqui, ó, main, quer dizer principal. Então, esse é o radical, a parte invariável dessa palavra, main. E aí, quando eu coloco esse finalzinho, mainly, aí vira o sentido de principalmente. Então, aqui, ó, principal, e aí entrou o sufixo principalmente. Perdão, aqui é um sufixo, não um prefixo. Vou mudar daqui para cima. Aqui, pronto. Então tá aqui é um sufixo, certo? Por quê? Porque vem depois do radical. Ok? Então o radical aqui dessa palavra é essa. Ok, então vimos aí um exemplo com sufixo mês. Aí uma coisa que eu quero que você observe, veja só, quando é sufixo, esse tracinho aqui, ele vem antes das letras, tá vendo? Aqui eu quero dizer que aqui é uma terminação. Quando é prefixo, o tracinho vem depois das letras. Então é uma coisa que eu quero que você observe também, tá ok? Mês, esse mês aqui, ó, é mal, quer dizer, o significado dele é mal ou de forma imprópria. Então vamos lá, vamos ver uma palavra aqui que tem esse mês. Tem várias aqui, ó, mas eu vou escolher uma aqui. Ele botou esse to aqui entre parênteses porque isso vem de um verbo, ok? Então, a gente tem esse use aqui, ó, que é o radical. Então, use é o verbo to use mesmo. Então, vem do verbo to use. Aí eu já coloquei no verbo to play, que é o verbo jogar. Jogar, veio pra cá. Deixa eu tirar daqui. Jogar ou brincar. Pronto, aí a gente tem agora o verbo to use, que é o verbo usar. Então esse verbo, que é o verbo usar, quando eu coloco esse mis na frente, aí, que é um prefixo, misuse. Aí o que quer dizer? Mau uso, ou uso incorreto. Então aqui é um prefixo, ok? Mis. Ok. Aí tem outros aqui, se você quiser anotar, ó, understand é o verbo aqui, ó. Esse é o radical. To understand quer dizer entender. E aí quando você pega esse radical aqui, ó, desse verbo, e coloca um prefixo nele, ele tem na verdade os dois, né? Tanto prefixo quanto sufixo. Nesse aqui, né? Mal entendido, misunderstanding. Então são dois. Vou colocar aqui prefixo barra, prefixo na ordem certa, né? Barra sufixo para ficar certinho.
Vou colocar inclusive aqui para ficar bem ordenadozinho. Então aqui, ó, quando eu pego e coloco mês na frente, mês understanding, aqui é um sufixo. Ó. E que sufixo é esse? É justamente o próximo que nós vamos ver. Ele está logo aqui abaixo, um gerúndio. Ele é um gerúndio ou também pode ser um substantivo, né, que veio de quê? De um verbo. A gente já viu isso. Então, pode indicar as duas coisas. E é o que acontece aqui. Esse sufixo está acrescentando isso a esse verbo, uma substantivação. Então, misunderstanding quer dizer o quê? Mal entendido. Então, aqui, né, a gente já viu que quer dizer mal, e aqui é uma palavra que quer dizer entendido. Então, mal entendido. Ok? O entendido ou o mal entendido. Então você vê que é um substantivo, né? Esse sentido aqui com esse NG do lado. Ok, então temos aí esses exemplos. Vamos lá, para mais alguns. Tem esse mistreat também, aqui é o radical, vem do verbo to treat, que é tratar. E aí quando você coloca o mes na frente, que é o prefixo, vira maltratar. Ok? Beleza. O full. E aí, é sufixo ou prefixo? Sufixo, né? O tracinho está antes das letras. Full quer dizer cheio de. Então, vamos ver exemplo aqui, ó. Meanful. Então, to mean é o verbo significar. Então, você coloca aqui, ó. To mean é o verbo significar. Então, to mean é o verbo significar. E aí eu quero colocar um sufixo nele. Ele, no caso, colocou dois, né? Mini, que aí vira um substantivo, ou um verbo no gerúndio, né? Mas aí não é significando. Eu quero colocar o sentido de significado, ok? É um sufixo. E aí se eu coloco esse full do lado, e aí acrescenta mais um sentido nesse substantivo. É cheio de significado. É cheio de significado. Vê que dá para colocar inclusive mais de um sufixo. Então aqui, ó, tem um e aqui tem um outro. Ok? Então é interessante a gente saber a existência, né, desses sufixos. Por quê? Porque isso vai economizar. Eu quero que você olhe para esse assunto e não pense que é um assunto que vai utilizar mais da sua memória em algum sentido, mas por outro, se você parar para pensar, você, por exemplo, sabendo que esse mis aqui quer dizer mal entendido, você já vai estar meio que mal, na verdade, né? Mis quer dizer mal e aqui o sentido é mau uso. Se você vê uma palavra dessa e você sabe que isso aqui é um verbo, que é o verbo to use, é o verbo usar, você sabe que isso aqui é um prefixo. E aí você já não perde tanto. Inclusive, se você vê uma palavra como essa daqui, misunderstanding, você nunca viu essa palavra, mas só esse mis aqui, você saber que é um prefixo, esse daqui é o verbo understand, aí você também já ganha significado, entende? Então, você, na verdade, vai economizar neurônios, digamos assim, e as suas energias. Por quê? Porque esse conhecimento vai contribuir para que você entenda quando esses prefixos, esses sufixos estiverem em outras paradas, né? Outros verbos, em outros casos, entende? Então é um conhecimento que recai em outros. Isso é muito bom. Você economiza suas energias. Ok. Então, meaningful quer dizer cheio de significado. Beleza. Vamos ver se tem mais algum outro com full aqui. Não temos. Beleza, então full é isso. Less é sem ou menos. Então isso aí também é um sufixo. Então vamos lá. De novo com o radical use. A gente tem um sufixo less. Então, se eu quero pegar esse significado, né, de uso, e less, ele deprecia, ele
diz que é menos, então uma coisa que não é tão usada, que é menos usada, o que? Uma coisa inútil. Então é esse o significado, ok? Então esse aqui é o sufixo e esse aqui é o nosso radical que a gente já viu. Aqui, ó, o verbo ajudar, to help. Se eu coloco esse sufixo do lado, ele ganha esse significado de sem ajuda ou menos ajuda, helpless, ok? Aqui já é um substantivo, é price, que quer dizer preço. Então, se você coloca esse sufixo, less, aí ganha esse significado, sem preço, ok? Então, é nesse sentido, beleza? Esse é o sentido do less. Quando você usa esse diz e esse an, que é um prefixo, estão vendo? Os dois são prefixos. O diz, ele dá essa ideia de negação, não. Então, ele pode ser de diz mesmo. Tanto diz quanto an, né? Essa ideia de não, ou des, ou o diz. Então, vamos ver como é que isso funciona na prática. Aqui, ó, honest. Honest é a palavra mesmo, substantivo, honesto. E aí, quando você coloca dishonest, desonesto, ou não honesto. Comfort é conforto. Quando você bota discomfort, é desconforto. Aqui, assemble. Assemble quer dizer montar. Então, disassemble é desmontar. Então, veja, quando tem esse to aqui, é porque é um verbo, né? To assemble. Ou to disassemble. Desmontar. Pronto, então vimos exemplos aqui com dis. Vamos ver se tem com an. No início tem, ó. Aqui, ó, prefixo. E ainda tem um sufixo. Vamos pular esse aqui que a gente já vê sobre ele. Aqui, discussed. Esse diz aqui é o que? Veja, esse diz aqui já é da própria palavra, faz parte do radical. Não é um diz prefixo. Por quê? Porque aqui é um verbo, discuss, verbo discutir. Na verdade aqui tem um sufixo, que é ed no final. E aí a gente, na verdade é uma desinência verbal, né? A gente já viu isso. Que é a mesma que essa daqui, ó. Para um verbo regular no simple past. Então é discutido. Que nesse caso está no particípio. Esse ed aqui pode significar tanto o simple past quanto o particípio, certo? Então são dois significados que podem incorporar aí no ed, só para completar a informação. Nesse caso aqui está no particípio, né? O que é um particípio, Michael? É um verbo terminado em ado, edo ou ido. E isso vai depender de algo que a gente já viu, da conjugação desse verbo. Então, lembra que eu falei das conjugações verbais? Isso foi lá no início do assunto, né? Conjugações verbais no infinitivo. Então, os verbos, eles podem ter a desinência verbal deles com final AR, ER ou IR, não é isso? Aí quando o verbo tem esse final AR, quando ele vai para o particípio, ele fica jogado. Quando ele tem esse final ER, quando ele vai para o particípio, ele fica bebido, comido, por aí vai. Comido do verbo comer, né? Beber, bebido. E quando ele tem um final IR, ele fica partido. Né? Que esse final ido também, tudo participa aqui. Então, isso daqui é um indicativo dessa desinência verbal também, ok? Nesse caso aqui é o verbo que a gente já viu, played. Aqui é o verbo drink, mas ele é irregular. Eu não vou colocar ele aqui, porque a gente ainda não estudou, ok? E partir também irregular no inglês, então não vou colocar aqui. Mas eu só queria exemplificar com esse primeiro aqui, ok? Que aqui é um indicativo do particípio. Beleza. Então, veja que a gente está vendo já um pouquinho já sobre os verbos, então já vão se familiarizando, que já é o nosso próximo assunto, certo? E é um assunto importantíssimo, e ele é bem extenso, mas é importante, então é interessante a gente realmente se atentar. E é um assunto que se você dá uma boa atenção nele, entende bem, então você
muito provavelmente vai tirar uma boa nota na sua prova também, além do que você já vem entendendo, né? Ok, então, continuando aqui sobre os prefixos e sufixos, vamos falar aqui sobre qual deles? Ainda sobre esse ano aqui, né, que a gente não viu. Veja, esse ano, ele acrescenta esse sentido no verbo, né? In, porque aqui é o verbo esquecer. E aí, o verbo esquecer no inglês é esse verbo aqui, ó, to forget. Começa no F e termina no T. E aí, o sufixo o prefixo, na verdade, é an, e o sufixo é esse able. Esse able já entra aqui, ó, que pode ser tanto able quanto able, que é capaz de. Então, unforgettable é inesquecível. No caso, é algo que é tão forte que ele tem a capacidade de ser inesquecível. Unforgettable, é essa a ideia aqui que esse sufixo traz, ok? Inesquecível. Ok, então vimos praticamente todos aqui dessa listinha. Eu acredito que são não esses dois aqui, né? Que são esses finais able e able. E já já a gente vê sobre esses outros aqui também, para poder encerrar, né? A listinha. Então vamos lá. Aqui able, né? Profitable, que é lucrativo. Aqui, ó, profit, que é substantivo, quer dizer lucro. E aí quando ganha esse final able no final é lucrativo, capaz de dar lucro. Responsible, responsável. Response, que seria aí o significado, né? Que eu acredito que é um substantivo. Só conferir aqui se é um substantivo ou verbo. Que ele está como um substantivo. The response, ou a resposta. Então, esse é o sentido, então. Responsible, responsável. Ele acrescenta esse sentido a esse substantivo. Responsible, responsável. Ok. Aí temos esse finalzinho também aqui, ó. Shape, rudeness. O que ele significa? Transforma um substantivo em outro substantivo. E a gente vai ver que significados são esses. Não se preocupe que a gente vai ver isso no exercício, certo? Vai pôr em prática para poder entender melhor aí e assimilar um pouco melhor sobre esses sufixos e prefixos. Então vamos lá. Esse aqui, ó, mad. O que é mad? Só a palavra mad quer dizer louco ou louca. Então veja que é um adjetivo. Aí quando você coloca esse ness no final, vira loucura. Então veja, só acrescentando aqui, né? Ele pode transformar também um adjetivo em outro substantivo. Em um substantivo, na verdade. Ok? Então tem esse sentido também. Aqui, friendship. Friend você já conhece, é uma palavra conhecida, quer dizer o que? Amizade. E aí, quando você vê esse ship no final, perdão, friend quer dizer amigo, isso. Aí quando você vê esse ship no final aqui, ó, quer dizer amizade. Vê? Então, suponha que você está fazendo aqui, lendo um texto na verdade, e vê uma palavra dessa. Aí, se o professor não ensina sobre sufixo e prefixo, você vai dizer, ok, eu sei o que é essa palavra aqui, mas o que é esse finalzinho aqui? Shit, quer dizer o quê? Entende? Então, vê que esse assunto ele é pertinente. Você entender porque são acréscimos da palavra que trazem um significado a mais. Né? Pode ser até contrário totalmente. Por exemplo, aqui, ó, help é ajudar. Só que quando você vai botar helpless, é sem ajuda, tá vendo? E aí isso contribui ainda mais com o entendimento do seu texto, ok? Então, friendship quer dizer amizade. Aqui, ó, madness a gente já viu que é loucura. Greed. O que é greed? Aí você bota esse ness no final e vira avareza. Mas vamos ver o que é só a palavra greed. Ambição, tá vendo? E ainda ganhou esse i no final aqui, ó. Greed. E greedy, ganância. Então, quando você coloca o ness no final, vê que traz o significado a mais, né? Greediness quer dizer avareza.
Então, e ver que tem a ver, né? Esse nes aqui com o significado da palavra, do radical da palavra puro. Ok? Então, praticamente vimos todos, só falta esse over. Over, você vai ver que é bem comum nos textos mesmo, quer dizer em excesso ou demais. Então, over quer dizer em excesso ou demais. Então, vamos ver aqui. Em excesso ou demais, se tem algum exemplo aqui com over. Eu acho que não tem nenhum exemplo aqui nessa listinha com over, mas não tem problema não, porque tem no exercício aqui, ó. Aqui, ó, time. A gente sabe que é tempo. E aí quando você coloca aqui overtime, você já sabe, né? Se over é algo que está em excesso, algo a mais. Então é uma hora extra. Então é uma hora a mais. Overtime. Ok? Então estar atento a esse significado aí. Beleza, vamos ver na prática agora com as questões, né? Aqui, assinale a alternativa que apresenta a forma correta do adjetivo mais o sufixo able. Então, como em edible, cotton. Então, veja, né? Ele quer um adjetivo com um able no final. Love, a gente sabe que é um verbo, think é um verbo, drink é verbo, go, não sei. E esse daqui, ó, manage, é um radical de um verbo também. Agora, gully, ou go, o que é go? É aquela questão, acredito que é aquela aqui. Questão que você faz por eliminação. Deixa eu ver se tem outro. Simplório. Go tem esse significado de simplório, ou tolo. Então aqui é um adjetivo, né? Então é aquela questão que você faz por eliminação. Que você sabe que isso aqui é um verbo, ó, o verbo beber, tudo por radical. Pelo radical você mata. Então aqui, ó, vou só captar aqui para você poder enxergar isso melhor. As palavras e os radicais dela. Manage, to manage, é o verbo gerenciar. Gerenciar. Aí quando você coloca esse sufixo, a gente já viu, né? Inclusive com o verbo response, que foi o verbo que nós vimos. Perdão, verbo não. Substantivo. Response fica. O substantivo é resposta. Deixa eu ver se é verbo também, porque aí a gente já pega pela ideia. Response. Não. Response é um substantivo mesmo. Ok. Então, resposta. Então, responsible. Responsável. Responsável. Então, veja que esse able aqui no final dá esse sentido de ável. Tá vendo? Então, aqui, ó, algo que é gerenciar, então algo que é gerenciável. Gerenciável. E aí, ó, quando a gente vem aqui para a questão, o que acontece? Vamos lá. Manageable. Manageable é gerenciável. A gente vê que viu de um verbo e não de um adjetivo. Tem que vir de um adjetivo. Você faz por eliminação esse tipo de questão, porque eu nem sabia o que era o go aqui, que quer dizer tolo. Drink, to drink é o verbo beber. Então, se você coloca o radical drink com esse final able, vira o que? Bebível. Bebível. Ok? To love é o verbo amar, que nós já conhecemos. E aí, se você coloca o radical, love, veja que o radical vai até vir. Aí vira o que? Lovable, que é, na verdade, lovable. Né? Não é com esse I, não, é com A. Ele errou aí. Então, amado.
Amável, perdão. Amável. Aqui o verbo to think é o verbo pensar. Então quando você coloca thinkable e é com A também, tá errado, é pensável. Então aqui ó, lovable, aqui thinkable, pensar. Vê? Então veja, todos aí com sufixos. E o único aí que não entrou nessa ideia de ser um verbo foi go. A gente viu que go quer dizer o quê? Tolo. Um simplório. E quando você coloca gullible, é o quê? O que quer dizer gullible? Vamos ver aqui. Crédulo, ingênuo. E ainda vai, eu acredito que esteja mais pro significado de ingênuo. Porque gul quer dizer tolo, né? Então, gullible, uma pessoa ingênua. Ok? Então, veja que como o conhecimento de radicais te ajudou a fazer uma questão como essa, que envolve sufixos. Né? A resposta aqui é a letra B. Então, vamos pro gabarito lá para ver, né? Conferir. Questão 5. Letra B de bola. Ok? Beleza. Só tem essa questão mesmo nesse apostilão. E agora a gente vai partir para outra questão mesmo daqui do material que eu trouxe, que é referente aos sufixos que nós vimos. Então temos algum tempo ainda, então vamos lá. Aqui, ó, com esse prefixo do an no final, nós vimos sobre ele, né? O verbo to do é o verbo fazer, que ele esqueceu de botar o to na frente. Então o an aqui, ó, qual é o significado que ele traz? Dá uma olhada aqui. An, não, ou seja, dá uma ideia de negação. Undo, então, é não feito, ou algo que não foi feito, ou seja, desfeito. Ok? Então, desfeito, ó, des. Ok? Então, aqui é a nossa resposta, 3 é a letra C. Good. Good quer dizer bom. Inclusive nas saudações. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Tudo aí é bom. É bom dia, boa tarde, boa noite, good evening. É para quando chega, good night é para quando sai. Ok. À noite também. Pronto, então, esse finalzinho aqui, ó, ness. Qual é o significado que ele traz? Ele transforma um substantivo em outro substantivo, ou o adjetivo a gente também viu, né? Bom aqui no caso é adjetivo. Então, vira um substantivo. Então, o que vem de bom? Qual é o substantivo desses aqui que vem de bom? Bondade. A bondade. É um substantivo, né? Pronto, letra A. Mas, Mike, melhor? Não, melhor é um verbo e é um comparativo. Perdão, verbo não. Um adjetivo. E é um comparativo. Né? Então, quando você acrescenta o sufixo, você não sai de um adjetivo e vai para outro adjetivo. Você sai de um adjetivo e vai para um substantivo. Ou de um substantivo para outro. Vou voltar aqui. Tranquilo. Aqui, less. E aí? Pausa aí e tenta fazer. Pronto. Então, job quer dizer o quê? Emprego. Então, se a gente coloca esse less, dá a ideia de quê? De falta, sem, menos. Então, qual seria a resposta? Letra C. Aqui, o miss que nós vimos. Misinterpret. Aqui, interpret é interpretar. Então, algo que é misinterpret, nós vimos o miss, né? Mal ou de forma imprópria, então mal interpretado, interpretado mal. Então é letra B de bola. Aqui o full, a ideia de mais, algo que é cheio, né? Então é o que ele traz aqui, né? Cheio de. Então é mal educado? Não. É respeitar? O verbo é respeitar? Não. O verbo é respeitar é esse daqui, ó. To respect. Agora, full é o que? Respeitoso, alguém que é cheio de respeito. Aqui, ó, a palavra que nós vimos.
unforgettable. E é o que? Isso aqui? Inesquecível. Esse ano aqui dá uma ideia de meio que negação, algo que não se esquece. E esse aqui, ó, able, na ideia de evil. Esse final evil aqui, que nós inclusive vimos aqui, né? Avel, evil, inesquecível. Tranquilo, então a 8 é a letra C. Pronto, aí eu quero voltar aqui para um que eu acredito que vai te ajudar bastante em muitas questões, que é um sufixo que nós já falamos, acredito que várias vezes aqui, que ele se refere a profissões, certo? Então, que sufixo é esse, teacher? Ele vem do verbo mesmo. Por exemplo, aqui o verbo to clean, que é o verbo limpar. Quando você coloca esse sufixo, que é esse ER aqui, ó, você passa do verbo para uma profissão mesmo, que no caso é um substantivo, né? Então, limpador, ok? É igual, por exemplo, você pegar o verbo to play, que é esse verbo aqui, ó, to play, e aí você acrescenta esse sufixo no final, jogador. Então esse ER aqui, que é esse sufixo, ó, ele traz essa ideia aí da profissão, ok? A dor no final, né? Outro também, por exemplo, teacher. O verbo to teach é o verbo ensinar. Eu já falei isso várias vezes, eu estou repetindo só para que você grave mesmo. A repetição também é o segredo do conhecimento. Então, teacher, ó, finalzinho, professor. Eu sei que não tem ensinador, né? Só que no português a gente não tem essa palavra ensinador, a gente tem o quê? Professor. Ok? Então é esse o sentido que essa terminação R traz para alguns verbos. Para alguns, não são todos não. Por exemplo, o verbo to use é o verbo usar. Quando você coloca esse R no final, user, você não vai dizer usador, na verdade é um usuário. É uma profissão? Não, mas é uma ocupação. Então também tem esse sentido. Ok? Usuário, user. Ok? Consume, que é o verbo consumir. Estou dando vários exemplos para que você possa entender bem. Quando você coloca esse final ER, veja, né, que quando termina em E você só bota o R no final, para não ficar dois S. Quando você coloca consumer, isso aqui quer dizer o quê? Consumidor. É uma ocupação. Então, percebe a ideia, o raciocínio que essa terminação aqui, esse sufixo traz para a palavra, quando é um verbo. Então, a ideia também é essa. São dicas realmente ligadas aí aos sufixos e prefixos que vão te ajudar bastante na hora da prova, ok? Beleza. Aí ele traz aqui, veja algumas palavras que já foram pedidas em provas anteriores e traduz as palavras que não foram traduzidas. Ok. Então, de acordo com o que nós vimos aí, e até o raciocínio mesmo que nós já temos. Esse final li aqui, ele acrescenta no verbo esse finalmente. Então, instantaneous, quer dizer instantâneo, quando você coloca esse li no final, vira o quê? Instantaneamente. Aqui, ó, steady, be steady, na verdade. Vou colocar aqui. Steady. Be steady. Pronto. Aqui tem uma ideia de continuidade, né? Com esse Y no final. E aí quando você coloca steadily, continuamente. Veja, esse li acrescentou esse finalmente. Só quero destacar isso aqui com você. Ok? Aqui, reluctant, vou até aqui o radical. Então, relutante, aí você coloca esse final li, vira relutantemente.
aqui, deductible. Então, deduct é o quê? O que significa isso aqui? Deduct. Deduzir. To deduct é um verbo. E quando você bota esse final able, dedutível. Measure. To measure é o verbo medir. Então, quando você bota esse final able aqui, vira o quê? Algo que é mensurável. Então, aqui, sleep é o verbo dormir. Vamos lá, vamos captar esses significados aí. Aí quando você tem esse sufixo aqui, less, da ideia de menos, né? Então é dormir menos. E aí quando eu coloco aqui, ó, o ness, o substantivo, vai se tornar um substantivo. Então, o que é um substantivo associado com dormir menos? Que substantivo é esse? A insônia. Entende? Consegue captar o sentido. Fit aqui, que é uma palavra bem conhecida, né? Fitness. To fit é o verbo caber. O verbo caber. E aí quando você quer substantivar esse verbo, é algo que se cabe, né? Então é algo que tem que significado, né? Qual é o melhor significado que a gente pode acrescentar aí? It increases fitness and energy. Então vamos entender aqui, só colocando a tradução. Ginástica, ele também entra como a capacidade, então aumenta a capacidade, né? Então pode ser esses dois significados, ou aptidão, ok? Fitness, boa forma, como está aqui, ó, ok? Então esse é o sentido, sufixos e prefixos. Veja que a nossa aula ela girou bastante em torno de sufixos e prefixos. A gente vai precisar entender eles melhor mesmo para as próximas aulas, ok? Então eu só vou finalizar aqui com algumas considerações referente a alguns posts que já foram colocados mesmo no curso TED. Eu acredito que isso vai agregar bastante. Se eu já falei, serve como uma revisão, certo? Dentro dessa ideia dos sufixos e dos prefixos. Então, vamos aguardar aqui abrir, porque assim, se você tem esse entendimento de sufixos e prefixos bem fundamentado, você consegue identificá-los quando ele estiver dentro da palavra, sabe? E aí você não compromete todo o entendimento ali daquela palavra por conta de um termo ou de outro que foi acrescentado a mais. Ok? Então, mais e mais eu vou estar destacando isso agora em cada questão que nós fizermos na nossa apostila, porque para que você possa ficar por dentro dessa ideia, tá ok? Então vamos lá, nós estamos indo para 50 minutos de aula e vamos lá. Palavras terminadas em AL. Aí, quando a gente fala de terminações, qual tipo de afixo a gente está falando? Dos sufixos, né? Então aqui vai ser bem a cara, esses posts que eu vou mostrar para vocês vão ser bem a cara dos sufixos, né? Então, veja, palavras terminadas em AL em português têm a mesma escrita no inglês. Então aqui são um sufixo que ajuda você a economizar bastante aí da sua energia, né? Por exemplo, colateral, natural, casual, formal, superficial, tudo isso também são palavras em inglês aqui, viu? E tem o mesmo significado. Só que a pronúncia é diferente, né? Collateral, natural, casual, formal, superficial, diferente. Aí traz, né? Essas palavras vão ter a mesma escrita no português sempre? Nem sempre. Então, tem algumas que são bem próximas, ó, como aqui, ó, nacional no português e national no inglês. E o sentido permanece o mesmo? Na maioria das vezes, sim. Então, e a pronúncia é a mesma, teacher? Não, como eu já falei para vocês, né? Então, é só realmente a parte escrita mesmo. Então, isso aqui são palavras terminadas em AL. Vamos ver mais sufixos aqui, ó. Palavras terminadas em chan, com esse final T-I-O-N, chan. Então, no português tem essa terminação são. Então,
Por exemplo aqui, ó, action, ação, addition, adição, option, opção, position, posição, solution, solução. Aí no inglês, aqui só ele trabalha a parte de pronúncia, é bem semelhante. Aqui que traz, né, é que essas palavras têm escrita semelhante no inglês e no português, e isso não acontece sempre. Por exemplo, caution quer dizer precaução, emotion quer dizer o que? Movimento. Veja que não é sempre, mas é uma regra que ajuda bastante, né, na maioria das palavras. Só conferir. Ok? Então é um outro sufixo importante que eu trouxe aqui no post do curso técnico. Aqui tem outro sufixo também, ó. Palavras terminadas em mente. Então veja, ó. Veja que vem de verbo, gente. É o que a gente trabalhou bastante aqui. Olha o radical do verbo aqui, ó. D-E-V-L-V-E-L-O-P. Desenvolver. E aí vem o sufixo, ó, mente. Development. Desenvolvimento. To move, verbo mover. Movement, movimento. To pay, verbo pagar. Payment, pagamento. Então veja que foram acrescentados esses sufixos ao radical do verbo. E o bom do inglês é que a maioria dos verbos, acredito eu, que estão na sua forma infinitiva já sejam inclusive o próprio radical. Aqui, ó, to judge, judgment, julgamento, to manage, que a gente já viu esse verbo, management, gerenciamento. Vê aqui, ó, um exemplo de um verbo que ele pode acrescentar aí mais de um sufixo, né? Ou diferentes sufixos, né? Que a gente viu o verbo to manage, ó, com management, manageable, que é gerenciável. É um outro sufixo, diferente do mente aqui, ó. Tá vendo? Gerenciamento. To treat, a gente já viu, treatment, tratamento, que também tem um aqui, acho que no material daqui, isso, ó, que é o treat, tratar, aqui, ó, treat, mistreat, que é maltratar. Então veja que é outro, nesse caso aqui a gente tem um prefixo, e nesse aqui a gente tem o que? Um sufixo. Então nem sempre isso acontece, esse finalmente se tornar no português um mento. Então aqui, ó, o verbo to employ, que é um verbo especial que a gente vai ver agora como é que ele se comporta com sufixos e prefixos. É o verbo empregar. Aí employment, colocado aqui do lado, já entra, ele substantiva, vira um substantivo, emprego, né? Então vamos ver sobre esse verbo, porque ele é bem interessante em relação a essa questão dos sufixos e prefixos. Aqui. Vamos lá, quase encerrando a aula já. Aqui, o verbo to employ, que é empregar, quando ele vem com esses dois sufixos aqui, ó, dois afixos, perdão, um prefixo, an, e um sufixo, é desemprego, employment, ok? Então, desemprego é nesse sentido aqui, ok? Na atividade que nós vimos, deixa eu mostrar aqui para você. Desempregado, a gente viu com a palavra job, que não é a mesma coisa, certo? Que é o verbo employ, ok? Employable, nós já vimos que tem esse able aqui, tem esse final ável, a gente viu isso aqui, ó, várias palavras, ó. Então, veja, né, tá vendo? É uma coisa que vai ajudando outra aqui, é o exemplo que eu tô falando para você. Esse entendimento do sufixo, você sabendo que esse aqui é o verbo empregar, você já sabe que aqui é o quê? Empregável. Self-employed é uma pessoa autônoma. Veja, né? Esse ED aqui não está nem fazendo referência a um particípio e nem um simple past. É simplesmente dizer, ali é um significado, uma palavra composta, né? Inclusive com prefixo colocado self. Employability, empregabilidade. A gente vai ver esse final T aqui, o que dá no verbo. Aqui, ó.
Employment, a gente já viu emprego, employee, empregado, aqui employed, empregado também. Veja, ó, um verbo terminado em ed, particípio, ado, no final. E unemployed, desempregado. E é o mesmo sentido aqui, inclusive, da atividade, ó, desempregado, jobless. O exemplo aí de duas palavras em inglês diferentes para a mesma, tá vendo? Então, employed e jobless tem o mesmo significado, desempregado. Ok? Tranquilo. Então, agora a gente vai ver para esse finalzinho, esse sufixo t no final. O que ele traz aí para a palavra? É esse final dade no português. É isso que esse t aqui traz. Então veja aí essa listinha de palavras. Ó. City, cidade. Velocity, velocidade. Simplicity, simplicidade. Naturality, naturalidade. Capacity, capacidade. Um sufixo importante. Ok? No final, T. E veja, né? São palavras que possuem seus radicais e esse sufixo é acrescentado ao radical. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque ó, tem palavras que terminam com T, que é essa daqui, ó, como pretty, e tem esse T no final, não quer dizer, não tem esse finaldade não. Ele quer dizer o quê? Bonito, pretty, ou também bonita. Ok? Pode ter outros significados também, mas é uma coisa que você precisa entender por quê? Porque primeiro de tudo você precisa identificar o radical. Nesse caso aqui, né, city, cidade, a própria terminação e a própria palavra compõe aí esse finalzinho dade, então tudo bem, mas no restante, na maioria dos casos, o sufixo ele é acrescentado no radical, certo? Então tem que ter atenção a isso aí. Tranquilo, então vamos ver se tem mais algum post aqui do curso para a gente poder finalizar bem fechadinho aí essa aula referente a terminações, a sufixos, a prefixos. Eu acredito que não tem mais. Então, encerramos a aula de hoje com esse assunto. Para na próxima a gente já entrar num novo assunto. Eu espero que tenha ficado claro para você o entendimento do assunto de prefixos e sufixos. Anota suas dúvidas para você tirar no nosso encontro que temos mensalmente, tá ok? Grande abraço do teacher e bons estudos. Valeu!